Questão 11, obmap nível 3, 2005. Para fazer 24 pães, um padeiro usa aí exatamente 1 quilo de trigo, 6 ovos e 200 gramas de manteiga. Qual é o maior número de pães que ele conseguiria fazer com 12 quilos de farinha, 54 ovos e 3,6 quilos de manteiga? Vamos lá. A gente tem lá no nosso armário uma quantidade de farinha, uma quantidade de ovos e uma quantidade de manteiga. A gente quer saber quem que vai limitar a nossa receita, certo? A receita vai consumindo uma quantidade de cada um. Para a gente saber qual é o maior número de pães que ele conseguirá fazer com 12 quilos de farinha, de 54 ovos, com essa cozinha aqui, com essa dispensa, a gente precisa saber qual vai acabar antes, enquanto ele estiver fazendo as receitas. Então a gente pode fazer o seguinte: com a quantidade de farinha que ele tem, quantos quilos de pães ele faz? Quantos pães ele faz? Esquecendo os outros ingredientes. Quantos pães ele faz? Com esses ovos, quantos pães ele faz? E com essa manteiga, quantos pães ele faz? A gente sabe que ele vai poder fazer, por exemplo, se dá para fazer 50 pães com a farinha, 100 ovos com 100 pães com os ovos e 70, sei lá, 70 pães com a manteiga que ele tem. O que vai acontecer? Quando a farinha vai acabar mais cedo, porque quando você fizer 50 pães, a farinha vai acabar. Então você já vai saber qual é o maior número de pães que ele vai precisar saber, ou que ele vai precisar fazer, porque vai ser quando acabar a farinha. Então essa vai ser a minha estratégia para resolver o exercício. Você sabe que para fazer, a gente vai fazer uma regra de 3. Para fazer 20, a gente quer saber quantos pães ele vai fazer. A gente não sabe essa quantidade, mas a gente sabe o seguinte: ele precisa de 1 quilo de farinha para fazer 24 pães. E ele tem quantos quilos de farinha? Ele tem 12 quilos. Então, quantos pães ele vai conseguir fazer com a farinha dele? A gente vai fazer essa conta aqui, ó. P é igual a 12 vezes 24. É isso mesmo? Para fazer 24 pães, ele usa 1 quilo de farinha. Sim, é isso mesmo. Ele tem 12 quilos de farinha. Então, ele vai fazer muitos pães. É isso. Ele vai fazer muitos pães. 12 vezes 24. Eu vou deixar assim, ó, tá? Na verdade, 24 é 12 vezes 2. Então, eu vou deixar isso assim, ó. 12 ao quadrado, que é 12 vezes 2. Dá para fazer muito pão com essa farinha dele. Agora, vamos pegar os ovos. A gente sabe que ele tem quantos ovos? Ele tem 54 ovos. A quantidade de pães que ele vai fazer é o seguinte: ele tem 54 ovos. Ele faz quantos pães com uma certa quantidade de ovos? Ele faz 24 pães para cada 6 ovos, certo? Então ele vai fazer 54 vezes 4 ovos. 54 vezes 4 pães com esses ovos. E quanto que ele faz com a manteiga que ele tem? Ele tem de manteiga 3,6 quilos. E para fazer 24 pães, ele precisa de 200 gramas de manteiga. Lembrando que 200 gramas é 0,2. Então, ele vai precisar de quanto? Tirando essa vírgula aqui, 36 dividido por 2 é 24 por 2, a gente pode fazer 12. Isso aqui dá 36 vezes 12, que é 3 vezes 12. 36 é 3 vezes 12. A gente vai pegar esse 12 vezes 12, dá 12 ao quadrado, certo? Então aqui a gente tem o seguinte, tem que comparar esses números aqui, ó.
12 ao quadrado vezes 2, 12 ao quadrado vezes 3 e 54 vezes 4. Qual é o menor deles? É o que vai limitar os nossos ingredientes, certo? E vai ser o número de pães máximo que ele vai conseguir fazer. A gente sabe que 12 ao quadrado vezes 3 é maior que 12 ao quadrado vezes 2. Então, a gente tem que comparar só esse número com esse aqui. Vamos ver se fatorando esse número aqui a gente consegue fazer alguma coisa legal. 54 é igual a 27 vezes 2 vezes 4, certo? E o outro número é 12 ao quadrado vezes 2. Então, é 12 vezes 2 vezes 12. Vamos simplificando aqui, ó. Tirar esses dois dos dois números, tira esse 4 e aqui fica 3. Então, comparativamente, os números são 27 e aqui 12 vezes 3, que é 36. Então, o maior desses números é 12 ao quadrado vezes 2. Tá vendo que quando a gente foi simplificando os dois números juntos, o que restou um número maior aqui foi justamente esse aqui, 12 ao quadrado? Então, o menor deles é o 54 vezes 4. Esse aqui é o menor número, né? E é o número de pães que ele vai conseguir fazer. Então, 54 vezes 4 é igual a 4 vezes 4 é 16, sobe 1. 4 vezes 5, 20. 20 mais 1, 21. 216 pães. Se eu não tiver errado, dei uma continha. Resposta: 216 pães, letra B. Vamos para a próxima.